No livro A Reforma Não Intencional, Brad Gregory, nós também encontramos um capítulo sobre esse assunto. Como os reformadores dessacralizaram a Sagrada Escritura, né? Que é a filha da Sagrada Tradição. Então, eu trouxe esses exemplos, em especial isso da reforma, pessoal, para mostrar que a crítica histórica ela se tornou absolutamente impotente para explicar o próprio cristianismo. Porque o cristianismo é um fenômeno, o fenômeno do cristianismo. O cristianismo é um fenômeno em todos os níveis, pessoal. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto aqui futuramente, creio que o ano que vem. Vocês vão ver que as chances do cristianismo chegar até os nossos dias eram menos de zero em condições normais. Né? Eram menos de zero. Né? Só que a crítica histórica ela não explica esse fenômeno. Não explica. Vamos ler o fenômeno do cristianismo à luz do materialismo. Né? Só vamos ver que os cristãos, os imperadores, queriam ganhos financeiros sobre a igreja. Né? A igreja instituiu as cruzadas para roubar os muçulmanos. Foi graças a isso que o cristianismo chegou até os nossos dias. Né? Então, falha absolutamente em explicar o cristianismo. Então, essa falta de sentido, né? esse afastamento, tá? Leva a uma dessacralização da história. Né? Onde os mistérios, os milagres, as tradições, né? Que uma vez, outrora, ofereciam sentido, eles são reduzidos, certo? A uma versão superficial, uma versão esvaziada em si mesma. A história agora, meus caros, ela vai se tornar um fantasma desacreditado. Se nós, para finalizar a aula, pegarmos o materialismo histórico de Karl Marx, o marxismo, ele leva, pessoal, até as últimas instâncias o processo de desacreditação da história. Processo de desacreditação dos mistérios e das tradições históricas. Ao interpretar a história através das lentes puramente econômicas e materiais, né, o materialismo de Marx, pessoal, ele rejeita totalmente a noção do sagrado. Né? Ele vai tratar a história de forma puramente científica, puramente materialista. Porque agora é princípios econômicos e materiais que vão definir o que nós vamos fazer. Então, pessoal, outras correntes ideológicas da ciência histórica, se nós pegarmos aí o positivismo, por exemplo, que vai pedir agora que a história interprete as suas narrativas à luz da verdade científica, ele não vai ser tão radical quanto o materialismo de Marx. Não vai ser tão radical quanto. Ele vai, digamos que essas correntes, elas começaram esse processo de desacreditação. Né? Mas o marxismo ele vai completar esse processo de desacreditação da história. Então, esse processo iniciado por Marx e por Engels, né, ele vai culminar em uma rebelião contra o próprio histórico. Ou seja, a ideia, mais uma vez, de que a história possui elementos sobrenaturais, elementos transcendentais, melhor dizendo. Né? Elementos misteriosos.
No materialismo de Marx, pessoal, a religião, a espiritualidade, a cultura, a arte, por último, a própria vida humana, as próprias ações humanas, são meros acidentes da matéria em movimento. E não são mais providos de uma realidade, tá, espiritual. Então, o materialismo, ele leva, pessoal, a cabo esse processo de fragmentar a história. E nós vamos estudá-lo aqui também a cabo. Certo? Ele vai ignorar a natureza concreta da história. Porque é o seguinte, preste atenção. A história, ela é concreta. Ela é uma realidade concreta. A história, ela é uma realidade concreta, ou seja, ela é integrada e coerente. Só que o materialismo histórico, ele é abstrato. Ele separa os aspectos materiais e econômicos dos demais aspectos. Vocês compreendem? E essa abordagem, veja, os aspectos econômicos e materiais são um dos braços da história, mas não a explicação do sentido da história. Um dos braços, mas não a explicação do sentido da história. Então, essa abordagem, pessoal, ela é abstrata, ela é oposta à verdadeira natureza da história. Né? Porque a natureza da história, ela envolve a totalidade do ser humano, incluindo a sua dimensão sobrenatural. E é por isso que a teologia da história, voltando ao início da aula, é a ciência do espírito. Por isso. Porque ela estuda o homem em sua plenitude, meus caros. Tanto material quanto espiritual.